da sua palavra, longe da sua casa, o Senhor cuida da casa dele. Ah, Pai, abre portas que ele jamais imaginou. Ah, derrama provisões que ele jamais imaginou, Senhor. O Senhor é o sustento dele, o Senhor é tudo dele. Então nesses dias, Senhor, que a tua graça caia sobre ele de uma maneira que jamais ele experimentou. Que o teu fogo esteja sobre ele como jamais ele experimentou. E que esse fogo, Senhor, alastre toda a sua casa. E que a tua bênção, Senhor, esteja sobre toda a sua casa. Que sejam tempos inigualáveis, Senhor. Que sejam tempos poderosos, Senhor. Ah, Deus, vem, Senhor. Vem sobre ele, Senhor. Vem sobre ele de uma maneira que jamais ele imaginou, Senhor. Porque ele tem dado a sua vida, Senhor, pela sua palavra, para pregar a sua verdade. Então, na medida que ele faz isso, o Senhor derrama toda sorte de bênção. Ah, cada provisão, Senhor, surpreende ele nesses dias, para a glória do seu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Boa noite, queridos. Que a bondade do Senhor esteja no seu coração. Aqui estou muito em casa, todos sabem. A gente vem construindo um relacionamento, mesmo que muitas vezes, mensalmente, passando aqui, muitos eu nem apertei a mão, nem cumprimentei, mas não adianta. No Espírito vai construindo uma relação. Meus queridos amigos, amigos de coração mesmo, que cuidam da nossa vida, que cuidam da nossa casa. E é tão precioso encontrar esse lugar saudável. Tão feliz de ver o AC, a Val aqui, os queridos que eu amo tanto. Estava procurando vocês por tudo, não achava, e quando olhei para frente, você estava aqui. E o Senhor é tão lindo o que está acontecendo. O pastor Rodrigo me falava hoje, pastor Juscelio, tem tanta gente boa nesse evangelho. Não é tanta gente boa só não, meu irmão, é que Deus está trazendo as pessoas boas para perto da gente. Tem muita gente ruim. Uma das coisas que o Senhor, tem muita gente ruim, mas tem o tempo de o Senhor trazer pessoas boas. E uma das coisas que o Senhor me ensinou, faz perto de um ano e pouco, que o Senhor, eu acho que faz um pouquinho mais, né? Estou 3 anos em Campinas, e foi quando Deus estava me enviando para Campinas, que Ele começou a falar para mim sobre Pedro, sobre a pessoa de Pedro, e mostrando a construção da vida de Pedro, mostrando que Pedro era muito mais do que uma pessoa. Pedro era uma espécie de um protótipo, um modelo. Pedro é uma pessoa pedagógica para gente que tem um chamado, para uma igreja, para uma missão, para o corpo. Sempre digo que cada vez que Jesus queria fazer um test drive de fé, Ele chamava Pedro. Foi Pedro que Jesus chamou de amigo, chamou de demônio. Sabe, é uma relação, são poucas relações que você pode dizer eu te amo, daqui a pouco diz Satanás, capeta, eu te amo, seu safado. Então assim, são poucas pessoas que a gente pode chegar nesse lugar, né? E Pedro estava ali, e Pedro teve 2 pescas milagrosas, poderosas, uma antes da ressurreição de Cristo e uma depois da ressurreição de Cristo. E aquela ressurreição, aquela pesca, uma pesca milagrosa, ali ele ouviu o seu chamado: agora eu vou te fazer pescador de homens. Pós-ressurreição, tem uma nova pesca milagrosa.
E aquela pesca milagrosa, ela era depois da ressurreição. Aquela ressurreição não era só a ressurreição do Messias, era uma ressurreição também no ministério de Pedro. E na primeira pesca, que é a pesca milagrosa, que é a pesca da igreja, essa que a igreja gosta de pregar, porque ela encheu 2 barcos de peixe, é a pesca do pescador leigo. Agora tem a pesca de Pedro. Depois da ressurreição, ele pescou 153 grandes peixes. Um leigo na pescaria, ele se vê impactado quando ele vê muitos peixes. O pescador mesmo legítimo, ele nunca bate foto de muitos peixes, ele bate foto do maior, ele bate foto do grande. Então a pesca milagrosa para a igreja é aquela que encheu 2 barcos de peixe. Para Pedro não, foi a pesca de 153 grandes peixes. E ali o Senhor estava falando comigo, na pesca que encheu 2 barcos de peixe, veio todo tipo de peixe. Veio peixe que ele teve que devolver para o mar. Veio peixe que não era comestível, não era. Veio balde velho também, sandália havaiana sem tira, veio de bola furada, veio tudo que é pesca de rede, muito, veio de tudo. E o Senhor, Ele ministrou comigo: meu filho, quando você é fiel na pesca da multidão, em tempos oportunos eu vou te dando pescas estratégicas. Então quando você é fiel no todo, chega um tempo que Deus começa a te dar algumas pessoas estratégicas, sabe? É uma ressurreição que Deus faz na sua pescaria. E ali você começa, como diz o meu pastor, a acionar coisas pequenas que movem coisas grandes. Sua visão aumenta. E eu tenho vivido isso. Deus tem aproximado de mim pessoas muito boas. Tenho me sentido muito amado, muito cuidado. E ainda que eu sei que ainda minha confiança precisa ser no Senhor, mas é muito bom, é maravilhoso a gente receber o afago do corpo. E nós temos a nossa última passagem do ano aqui, e eu quero de coração agradecer cada irmão, cada pastor, cada pastora, pessoas que eu não conheço, no sentido de nunca ter apertado a mão, dado um abraço, mas que em algum momento colocou a nossa casa diante de Deus. Eu cheguei num ponto que hoje eu só preciso de oração. Eu acho que hoje eu só preciso de oração. O Senhor tem me cercado com tudo. Tem me cercado com tudo. Eu só preciso de oração. O Senhor tem me dado recurso. O Senhor tem me dado saúde. O Senhor tem me dado muitas coisas. Hoje eu tenho coisas que se eu fosse orar não sabia pedir. Eu vivo coisas hoje que se eu fosse orar não sabia pedir. Grande é o Senhor. Por isso que eu falo aos irmãos, quando eu falo, não são chavão. Hoje eu já não oro para crescer, não trabalho para crescer. Hoje eu oro e trabalho para não me perder. A minha oração hoje, não me perder. Tem uma unção aqui. Um negócio compungido. Eu não preciso muito para chorar, mas eu estou com muita vontade de chorar e não quero entender um pouco o que é isso. Acho que é a compaixão do Senhor. Deus está amassando, mexendo a gente, sabe? Tirando aquele azeite. É por isso que uma das coisas que o Senhor tem nos chamado a atenção, por incrível que pareça, coisas que a gente não podia imaginar ou considerar tão especial. Mas uma das coisas que o Senhor tem nos falado é: prepare o corpo. Cuide do seu corpo. Prepare o seu corpo. Prepare, cuide da sua saúde física. Prepare a sua saúde física. E essa instrução já vem de um tempo.
Mas agora ela se acelerou muito. E eu busquei entender um pouco mais. Rapaz, e que é tão interessante. O Senhor tem dito, prepare o seu corpo. E eu quero repartir isso, porque isso não é algo específico para mim. Eu vejo que é para nós. Eu não estou em autoridade para falar isso, porque diante das instruções que eu tenho tido, eu tenho sido mais relapso, mais negligente do que diligente. Mas eu estou passando aquilo que o Senhor tem pelo menos orientado. Ele tem dito, cuide do corpo, cuide da tua saúde, prepare a sua saúde. E agora eu comecei a entender um pouco mais. E fui compreendendo um pouco mais o porquê disso. Entenda, irmãos, eu não sou aqui, não vou criar teologia de quem parece saber mais ou menos. Se você souber, pedir para me explicar, não sei explicar, só vou falar como eu estou recebendo. Há uma diferença entre a presença de Deus e a glória de Deus. A glória de Deus, ela tem peso. E ela precisa de um corpo que possa suportar esse peso. Tem uma glória que está para cair, tem uma glória que está para entrar, que a nossa saúde vai precisar ser trabalhada também. Por incrível que pareça, não sei se você lembra, quando Salomão inaugurou o templo, que a glória de Deus encheu a casa, os sacerdotes não podiam ficar de pé. Eles não tinham estrutura física para comportar a glória. E deixa eu lhe dizer, quando Jesus venceu o seu último estágio pré-ressurreição, que não foi a cruz, como eu sempre digo, e tenho liberdade de falar isso como quem vai prestar conta com Deus. O último estágio da vitória de Jesus não foi na cruz. O último estágio da vitória de Jesus foi no Getsemane. A cruz foi um extrato de uma vitória que ele teve lá no oculto. Quando alguém te vê abençoado publicamente, a gente diz, uau, como você está sendo abençoado. Como Deus está te dando vitória. Aquilo ali que todo mundo vê não é a vitória. Aquilo ali é um extrato de uma vitória quando que você conseguiu vencer quando ninguém viu. Porque as verdadeiras vitórias estão ali onde ninguém vê. Então quando Jesus estava no Getsemane, Jesus não estava brigando com o diabo. Ele não estava debaixo de uma atmosfera das trevas. Não. Jesus, quando estava no Getsemane sendo esmagado, espremido ali, ele estava sendo espremido pela glória de Deus. Por isso que os discípulos não puderam se manter acordados, porque eles não tinham estrutura para manter o peso da glória. Então o Senhor tem orientado, inclusive instruído sobre a questão de ir e exortado. O Senhor tem dito, cuide da comida. Por quê? Porque nós vamos precisar de saúde em todos os sentidos. E hoje, a gente come mal, a gente sabe. E por incrível que pareça, o Senhor tem falado sobre um tipo de uma sobriedade, de uma lucidez que a gente precisa ter. Que o tanto de açúcar que a gente come não nos permite. Por quê? Porque ele nos emburrece. Você sabe, quando você chuta o balde, você fica mais burro. Você sabe disso. Quando a gente chuta o balde na comida, a gente fica mais burro, a gente fica menos sensível espiritualmente. Por quê? Porque por incrível que pareça, comida é o assunto central da Bíblia, desde o Jardim do Éden. Mas para nós não somente uma comida física, mas sobretudo uma comida espiritual. Mas dinheiro, comida e sexo são as 3 maiores lutas que a gente tem para ter domínio próprio. A sexualidade. Por isso que parte do jejum não tem a ver com você se fortalecer para expulsar demônios. Até porque, como eu já falei aqui outrora, hoje nós estamos vivendo uma coisa parecida com aquele homem que chegou para Jesus e disse: mestre, eis aqui o meu filho. Esse menino, ele é possuído por algo que joga ele ora no fogo e ora joga na água. E essa criança, eu trouxe aos seus discípulos e eles não conseguiram resolver o problema dessa criança.
Então Jesus, a Bíblia deixa claro que ele deu ordem àquele espírito, e aquele espírito deixou o menino. E quando isso aconteceu, os discípulos um pouquinho envergonhados, foi perguntar: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio dessa criança? E ele disse: vocês não puderam expulsar. Ele deixa claro o motivo: por causa da vossa pequena fé. E depois ele prossegue dizendo: essa criança, esse tipo de caça, você não se expulsa senão com jejum e oração. Então a gente, como igreja, entendeu que se for para expulsar demônio de alguém, jejua e ora. Só que é importante prestar atenção que quando Jesus, eles dizem: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Ele falou: por causa da vossa pequena. E agora o jejum e a orientação não é para expulsar o demônio do outro, mas para remover os bancos de incredulidade que estavam neles. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: ore e jejua, e quando sair essa casta de demônio que está em você, quando você chegar perto, o demônio vai embora. E por incrível que pareça, pode pegar isso no espírito, pegue isso no espírito. Nós estamos vivendo esses dias, aquele ponto ali da Bíblia é uma figura muito clara dos nossos dias. Por quê, irmãos? Porque nós estamos dentro de um momento, dentro de uma geração, dentro de uma década, aonde os nossos filhos estão sendo consumidos, e a igreja não tem a autoridade que precisa para arrancar dos nossos filhos o que está levando eles para a água, para o fogo, se separando da fé, se separando da sua leitura sexual, se separando da lucidez do espírito. Essa é uma verdade. E como que isso pode ser removido? Isso pode ser removido quando pais dessa geração vier ao Senhor e dizer: ajuda-me na minha pequena fé. Aquele pai, a igreja não pôde, mas o pai na sua intercessão pôde. E começou dizendo: me ajuda na minha pequena fé. Então a gente precisa entrar em algum lugar para que tenhamos do Senhor o que for preciso para separar dos nossos filhos esse mal que tem arrancado eles, jogado ora no fogo, ora na água, arrancado eles das nossas mãos. Eu não sei se eu falei isso aqui outra vez, mas eu acho que eu chamei atenção para isso. Você já viu que nossos adolescentes, por exemplo, os adolescentes dos nossos dias, você já viu a subserviência que eles têm para usar a máscara? Ninguém adulto, nenhum pai, nenhuma mãe precisa dizer para um filho adolescente: olha, use a máscara. Não, eles têm uma subserviência para usar a máscara. E isso é muito lindo, muito bonito, se fosse fruto de um espírito de sujeição, obediência e respeito aos pais. Mas não é. Por quê? Porque a cama eles continuam não arrumando, a lição eles continuam não fazendo, não estudar, a rebeldia aos pais não mudou. Mas por que são tão subservientes a hora que mandam colocar máscara? Por quê? Porque não é o pai e a mãe que eles estão ouvindo como uma voz de autoridade, é uma outra voz, é essa outra voz eles estão respeitando. A essa eles não têm nenhum tipo de resistência. E nós precisamos recuperar a voz de autoridade que faz os nossos filhos ouvirem. Eles estão ouvindo uma voz espiritual. E se você perguntar para um adolescente quem foi que te mandou colocar máscara, ele não sabe dizer, porque não se trata de uma pessoa, mas de um espírito. Eu conheço garoto de 12, 13 anos que é vegano. Já pensou? E qual o problema de ser vegano? Nenhum, mas com 12, 13 anos, ele
está ouvindo uma voz que não é do pai e da mãe. E só é vegano porque o pai ou a mãe faz uma comida diferente para ele. Porque com 12 anos de idade, você mandar ele sustentar a vida dele de vegano, acabou. É 3 dias, ele vai voltar a comer qualquer coisa que bota na mesa. Não se atenha a uma palavra, a uma frase, mas aquilo que a gente está buscando dizer nesse local. Para tanto, eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 12. Capítulo 2 de Efésios. Nossos filhos precisam voltar a ouvir a nossa voz. Enquanto você abre Efésios 2, sabe, irmãos, toque, se você quiser, anote essas coisas e guarde dentro do seu espírito. Elas têm o seu lugar. Se como pai e mãe, a gente tiver um pouquinho de quebrantamento, sabe esse pai que alcançou favor diante de Jesus para o seu filho ser liberto? Ele tem uma posição de humildade muito linda, porque ele pergunta para Jesus se Jesus podia fazer, e aí Jesus diz, tudo é possível que crê. E ele olha para Jesus, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Sabe, já a igreja não, a igreja foi interrogar Jesus, por quê? Por que eu não consegui, Senhor? Então tem muito mais uma humildade naquele homem. Nós precisamos ter uma voz que alcance os nossos filhos, porque eles estão obedecendo a alguém. Pastor, você é contra os adolescentes a usar máscara? Não são contra, irmãos, de jeito nenhum. Mas gostaria muito que ele estivesse usando a máscara, porque você está pedindo. A gente fala muito, mas fala muito mais quando não deve. E quando precisa falar, perde o peso. A glória tem peso. E uma fala com glória, ela também tem peso. Ela também tem peso. Por isso, silenciar para falar na hora certa, irmãos. As muralhas de Jericó foi a primeira barreira derrubada na entrada de Canaã. Foi a primeira estrutura. Entenda, gente, quando Deus mandou derrubar as muralhas de Jericó e salvou a casa de Raabe, as muralhas de Jericó nada mais é que a estrutura da iniquidade imoral daquele lugar, representada na casa daquela mulher. As estruturas da casa de Raabe que caiu. O espírito de imoralidade, de orfandade foi derrubado ali. Mas como que foi derrubado ali? Foi derrubado porque Deus falou, Josué, eu vou derrubar essas muralhas, intransponíveis muralhas de Jericó. E o Senhor Josué disse, como? Você vai gritar com o seu povo. E quando você gritar, eu não sei que grito foi, eu imagino que tenha sido aleluia. Vocês vão gritar e essa muralha vai cair. Uau! E qual a estratégia? Só gritar? É só gritar. Então eu vou lá gritar com o povo. Não, espera. Você vai gritar no 7º dia. Você vai dar volta 6 dias em silêncio. Número 1, dia 2, dia 3, dia 4. Tudo tinha uma volta em silêncio. No 7º dia você vai dar 6 voltas em silêncio. Depois eu vou mandar você gritar e você grita. E quando ele gritou com seu povo, por incrível que pareça, as muralhas caíram. Agora eu te pergunto, você acha que o que derrubou a muralha foi o grito do 7º dia ou o silêncio da obediência dos 6 dias anteriores? Entenda uma coisa, quando você é tentado a falar e se cala e dá a sua voz para Deus, quando Ele te autoriza a falar, Ele dá a voz dele para você. Não tem muralha que fique em pé. Não tem muralha que fique em pé.
Quando as esposas perguntam para a Lulu: tá, pastora Lulu, vou ficar calada a vida toda? Não é a vida toda. Guarde a tua voz e dá para Deus, porque quando Ele te autorizar a falar, e você abrir a boca, não tem muralha na vida do seu marido que não caia. A Bíblia fala, irmãos, e diz que Jesus Cristo, Ele é o Verbo. Ele é o Verbo. E eu aprendi na escola, por incrível que pareça, isso eu aprendi. Na língua portuguesa, eu aprendi que na frase, o verbo é a ação. A ação está no verbo. O verbo é a ação. Então, uma frase, alguma coisa é feita, algum movimento existe se tem o verbo. O verbo é a ação. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é o verbo. Então, quando o Pai... E a Bíblia diz que no princípio Ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Nada foi feito sem Ele, e tudo que foi feito, nada sem Ele foi feito. É o que está escrito. Ou seja, quando o Pai dizia, haja luz, a palavra do Pai saía, haja luz. Mas o verbo dentro da palavra do Pai, que era o Filho, era Ele que criava a luz. Porque quem cria é o verbo, a ação está no verbo. Por que eu falo, meu marido não muda? Por que eu falo, meu filho não ouve? Porque falta na tua palavra o verbo dentro dela. Se o verbo estiver dentro, ele cria. Palavra sem verbo não tem criação, não tem transformação. Precisamos de uma palavra para uma geração que tem o verbo, porque o verbo cria, o verbo cura, o verbo restaura. João Batista, ele não tinha uma mensagem. Quem és tu, homem? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Seja você a voz do que clama no deserto das pessoas, no deserto daquele lugar que você foi colocado. Há um deserto, é uma voz que clama ali. É espírito e vida, não são filosofias, não são argumentações humanas, mas espírito e vida. Jesus diz: a minha palavra é espírito e vida. Não é o quanto que você conhece sobre Ele, é o quanto que você conhece dEle. Espírito e vida. E há uma entrega do Senhor, há um peso de glória a ser entregue. Não sabemos como vamos lidar com isso, mas a verdade é que Ele vai entregar. Ele vai entregar. Ontem mesmo, aqui nessa casa, estava me contando numa reunião, como as crianças foram cheias do Espírito, como crianças aqui foram batizadas no Espírito. Você acha que essas crianças que foram batizadas no Espírito ontem aqui, sem mão humana, amanhã quando alguém, em alguma teologia, quiser argumentar para elas, meu irmão, provai e vede, não é estudar, é provar e vede o quanto o Senhor é bom. A samaritana saiu tão empolgada, e perguntaram: que é isso que falas com tanta empolgação? Ela disse: vinde e vede. Em outras palavras, ela disse: eu não vou conseguir explicar. Eu sei explicar sobre a água que eu trazia no balde, mas sobre a água que Ele me deu, essa ninguém consegue explicar. Essa não tem explicação. Essa não tem definição humana. Essa não tem conceito humano. Como diria
a geografia. Isso é um fenômeno que não pode ser definido, somente conceituado. Você pode ter uma opinião sobre, mas não tem como explicar. Provar e ver de o quanto o Senhor é bom. Uma vida no Espírito, irmãos, quebrando todas as estruturas de racionalidade humana, que tem aparência. Ah, meu Deus, o que é isso? Efésios capítulo 2. Oh, meu Deus, diz assim: Ele nos vivificou. É aí que eu me refiro. Ele nos vivificou. Tem a ver com vida. Não tem a ver com outra coisa que não seja vida. É falar e gerar vida. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos no delito, morto no pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Uau! Então vamos lá. Estávamos mortos na nossa queda adâmica, na nossa queda de morte espiritual. Ele nos vivificou. Nós estávamos mortos na nossa iniquidade, na nossa queda mortal, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo. Oh, meu querido, talvez tantas vezes eu tenha feito menção disso, mas talvez tantas vezes precisa ser feito, até que saiamos do curso desse mundo. Porque ele está falando de uma queda, de uma morte, que acontece segundo o curso desse mundo. E esse curso desse mundo acontece por meio do quê? Da potestade do ar, de um espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então quer dizer que o curso desse mundo não é meramente uma cultura. O curso desse mundo não é meramente uma maneira de viver, não. É segundo um espírito da potestade do ar, principados que governam sobre potestades. O que é principado? Principado são espíritos de autoridade que governam sobre potestades. Uma coisa é um principado, outra coisa são as potestades. Não tenho teologia sobre essas coisas, não saberia ensinar sobre pormenores. Quero só que você entenda e o quanto que o teu espírito pode receber. Um principado é um alimentador de potestades. O principado, ele é um alimentador, um nutridor de espíritos territoriais. E os espíritos territoriais que estabelecem a cultura de um lugar, a cultura de uma família, a cultura de uma comunidade, a cultura de um bairro, a cultura de uma cidade, a cultura de uma nação e a cultura de uma região, qual seja. E a isso nós chamamos do curso desse mundo. O que é um curso deste mundo? Já falei esse exemplo outrora e repito porque é o melhor que eu tenho. É como um rio. É o curso de um rio. E se você pegar uma bola de futebol, jogar aqui no curso do rio, você não precisa dizer para essa bola que lá na frente tem uma curva para a direita. Porque inevitavelmente, essa bola pode ser ateu, essa bola pode ser espírita, essa
bola pode ser budista, essa bola pode ser católica, pode ser evangélica. Se ela estiver no curso desse rio, a diferença é que a bola ateia vai estar ali no curso desse rio dizendo que Deus não existe. O evangélico vai estar no curso desse rio dando aleluia, glória a Deus, sangue de Jesus tem poder, coisa do tipo. Mas no curso desse mundo vai desembocar no mesmo lugar, quer seja evangélico, quer seja outra coisa que qualquer. Por quê? Porque está na cultura desse mundo, regido pelos pensamentos desse mundo. O que é uma cultura? A cultura é um conjunto de pensamentos que rege o comportamento de um grupo. Então, quando eu e você nascemos de novo, eu não estou mais na cultura da minha casa, eu não estou na cultura do meu bairro. Você vai ver que o principado alimenta espíritos territoriais. É por isso que uma localidade, ela tem um tipo de uma característica específica. Você vai naquela comunidade, você vê que tem um tipo de característica específica, ou para bebida, para droga, para um tipo de música, para um tipo de cultura. Então, quando eu nasço de novo, se eu nasci de novo, eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, por favor, não erre quando você falar isso. Eu não fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, não. Eu fui transportado do império das trevas, porque ali tem alguém imperando, você não tem direito de escolha. Já no reino do Filho do seu amor, a árvore está ali, você escolhe de qual come. Eu fui transportado. Agora eu não ando no curso desse mundo. E há uma igreja brasileira assolada no curso desse mundo, com glória a Deus, com aleluia, com coisas, mas no curso desse mundo. E no curso desse mundo existe uma lei. E qual é a lei que movimenta o curso desse mundo? Aquilo que vai se tornando comum, vai se tornando também normal. Vou repetir. O que vai se tornando comum, vai se tornando também normal. E nessa hora, vale a palavra da mãe: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Uma hora essa palavra dessa mãe ia caber na Bíblia, aleluia. E vou te falar uma coisa: se isso não fosse verdade, não estava sendo repetido em geração em geração. Aquilo que te irritou, você vai dizer para o seu filho e para a sua filha. Quando ele quiser ser todo mundo, você vai dizer: você não é todo mundo. Aleluia. Há um curso. Agora deixa eu lhe dizer, não há só esse curso nesse mundo. Salmo 46. Salmo 46. Olha, eu sou obrigado a ler com você, mas não sai do Efésios 2. Salmo 46. Salmo, está na Bíblia, 46, deixa eu achar. Diz assim: Deus é o nosso refúgio. Irmão, refúgio. Olhe para mim, Ele é o refúgio. Deus é o meu refúgio. O que é refúgio? É simples saber o que é refúgio. Sabe quando você está debaixo de pressão, que você abre a geladeira e o sorvete está atrás da garrafa d'água? Esse é seu refúgio. Sabe quando você está debaixo de pressão, você se agarra com o celular e TikTok, Instagram, você vai por ali afora, não tem nada de bom, mas você está ali, aliviando, anestesiando a sua mente para não lidar com você mesmo, porque vocês dois estão de mal. Isso é meu refúgio. Sabe, debaixo da pressão, quando você é chamado para ir para pornografia, isso é um refúgio. Sabe que quando debaixo da pressão você tem um sono exagerado e vai dormir? É porque, claro, como crente você não vai encher a cara de cachaça, não vai cheirar cocaína, então você dorme para apagar e não ter que lidar com aquilo. Isso é seu refúgio. Só que o Senhor está dizendo: se você estiver debaixo de pressão, Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele está dizendo: vem em mim, eu sou a tua fuga.
Aprendei de mim, porque eu sou humilde, e acharei descanso para a vossa alma. Pelo que não temeremos, ainda que a terra mude, e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que haja agito na terra, ainda que os montes se transportem, ainda que um dia é o Covid, outro dia é o Omicron, outro dia, sei lá, são tantas notícias, a bolsa caiu, a bolsa voltou, o dólar desceu, o dólar subiu, fecha, abre, põe o álcool, tira o álcool, ainda que os montes, as nações se agitem, versículo 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, águas, irmão, por favor, ainda que as águas rujam e se perturbem, entenda uma coisa, não está falando de um mar, de uma ressaca, não, porque águas na Bíblia são movimentos sobre a face da terra, porque a voz de Deus é como a voz das muitas águas, porque quando você sai do Egito você passa por águas, porque o dilúvio são águas, porque Ele lava a igreja com a água pela lavagem da palavra. Então o movimento de palavras são muitas águas, mas assim como tem o movimento das palavras de Deus, também tem os decretos de Faraó. E ele está dizendo, versículo 3, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem, que os montes são os poderios, são os governos agitados, porque estão perdendo poder. Versículo 4, há um rio, cujas correntezas, cujo curso alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalado. Ao romper da manhã Ele ajudará. Tem um curso, tem outro curso a ser, tem um outro curso. Mas andasses outrora segundo o curso desse mundo, mas Ele te transportou. Mas Ele transportou a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deixa eu te falar, não é o rio que alegra a cidade de Deus, é a corrente, é a correnteza. Por quê? Porque a vida é a correnteza. Ali na correnteza você toma água assim, vai buscar de novo, não é a mesma água. Você pode estar no rio, mas não está na correnteza. Então vem para a correnteza. A vida de Deus está na correnteza. Deus, Ele não muda, mas Ele se move. Você já experimentou o frescor de Deus nas correntezas dEle? Aí, de repente a correnteza aumenta muito, você foi indo para a beirada para alcançar segurança. Volta para a correnteza. Porque entenda uma coisa, ou você vai andar no curso desse mundo, ou vai andar no curso de Deus. Não tem meio termo. Mas deixa eu te falar sobre o meio termo. Existem áreas da minha vida que elas podem estar nas correntezas de Deus, e outras áreas ainda estão no curso desse mundo. Aquelas áreas da minha vida que eu ainda não consegui, Deus ainda não conseguiu batizar com o seu Espírito. Aquelas áreas da minha vida, sabe o rio de Ezequiel? Ezequiel com água nos joelhos, de joelho para baixo, ele estava no rio de Deus. De joelho para cima, ele era evangélico. Estava fora. Tem áreas da minha vida que eu sinto o fluido de Deus passar, mas tem áreas da minha vida que ainda estão no curso desse mundo. Agora ouça, irmãos, ouça por favor. Isso é uma coisa tão sutil. Quantas coisas nasceram debaixo do movimento de Deus. Quantas coisas nasceram e foram geradas debaixo do movimento de Deus. E os anos foram passando de uma forma muito sutil, né? Muito sutil. Foi mudando, e quando se viu, já estava no curso desse mundo. Já não estava mais nas correntezas de Deus. Estava nas correntezas desse mundo. E por que não percebeu? E por que não estou? Porque esse rio de morte chamado curso desse mundo, ele também tem vida. As coisas continuam crescendo. As coisas continuam aumentando. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não sou estudioso dos avivamentos. Eu não sei como é que eu sei algumas coisas, eu nunca nem li. Isso até hoje eu ainda não entendi. Mas quando você vai ver sobre os avivamentos, você vai ver que quase todo avivamento, por exemplo, gerou uma universidade.
Você vai ver a universidade, aquela famosa, acho que é da Inglaterra, Oxford, acho que é isso, não? Oxford. Quase quebrei a língua. As universidades dos Estados Unidos, ouça, irmãos, todas elas foram geradas debaixo de um avivamento de Deus. Por quê? Porque o avivamento traz um discipulado. Você muda a cultura de uma nação a partir do estudo, da escola. E começaram e abriram. Está lá, elas têm nome de Universidade Batista ainda. Tem nome de Universidade Presbiteriana. Mas com o passar do tempo, foram saindo do rio de Deus. Foram saindo do rio de Deus. Foram entrando no curso desse mundo. Foram entrando no curso desse mundo. Hoje, se você quiser gerar um filho ateu, põe ele lá. Mas por que não se percebeu que saiu do rio de Deus e entrou no curso desse mundo, Rafa? Porque continuou crescendo. Continuou crescendo. Hospitais que nasceram a partir de um avivamento. E com o passar do tempo, a gente tem muito receio de falar da máfia do universo dos hospitais, da máfia do universo do médico, da máfia. Tem muita podridão ali, debaixo dos jalecos brancos. Mas a gente tem medo de falar, por quê? Porque se der uma dor de barriga agora, vai lá que eu vou parar. E eu posso dizer que ele é um endemoniado ali, mas quando chegar lá é o anjo de Deus e acabou, meu filho. Só que todas as coisas estão sendo destapadas de cima para baixo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A questão é que continua crescendo. Quantos casamentos foram visitados pelo rio de Deus? E com o passar do tempo, devagarzinho, foram saindo de Deus e entraram no curso desse mundo. Mas melhorou de emprego, veio mais um filho, congrega no ministério que cresceu. Agora, quantas famílias começaram no rio de Deus? E devagarzinho. Quantos filhos começaram sendo apresentados aqui, gente, nesse altar? Começaram no rio de Deus. Devagarzinho foram entrando no curso desse mundo. Quantas igrejas começaram no rio de Deus? O aleluia continuou. O glória a Deus continuou. A membresia aumentou. O prédio aumentou. Mas já não estava mais no rio de Deus, estava no curso desse mundo. A gente não percebe porque ele continua crescendo, porque há vida na morte. Por isso que a morte vai precisar ser tragada e vencida, como ela foi na cruz. Quantos entendem o que estamos falando? E se eu for para um campo mais pessoal? Quantos ministérios, pessoal, começou no rio de Deus? E devagarzinho foi entrando no curso desse mundo. O aleluia continuou. O glória a Deus continuou. Quantas igrejas? Só que, claro, por que eu estou trazendo do grande para o pequeno? Porque isso tem que desembocar em mim. Eu não tenho que estar aqui para analisar ninguém. Eu tenho que desembocar em mim. Que vai entrando no rio, vai entrando no curso desse mundo. Continua com movimentações gospel. Um dia o povo estava, Moisés subiu no monte. O povo ficou no pé do monte. O povo aqui, sabe o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Moisés pegou Josué, subiu. Trouxe Josué aqui. Josué ficou no meio do monte. Está escrito. E Moisés foi para o cimo do monte. Ali ele esteve com Deus, recebeu as tábuas da lei. De repente Deus disse: olha lá embaixo, o que está acontecendo? Ele olhou, eita, o povo fez um bezerro de ouro. O povo estava festando, dançando. E o Senhor disse: Moisés, desce lá. Vai salvar esse povo que o teu povo. Ele disse: agora Deus, agora a bomba é minha. Moisés começa um processo de intercessão. Irmãos, um dos maiores símbolos de intercessão, isso é uma simbologia profética, mas ela é verdadeira e legítima. Quando Moisés chega lá embaixo e ele quebra a tábua da lei. Por que ele quebra a tábua da lei? Porque profeticamente é um ato intercessório. Porque Deus acabou de escrever que quem adorar um outro Deus
está amaldiçoada. E Deus, ele quebra isso, ó Deus, eles ainda não sabem, ainda não está valendo. Isso é uma ação intercessória. Não estão desfrutando daquilo que é o Deus vivo, mas não estão em transgressão contra a lei, porque ainda Deus, eu deixei cair. Você ouviu? Deus disse, volta lá, e ele volta. Na metade do monte, sabe quem que ele acha? Ele pega Josué. Aí Josué disse, Moisés, eu escuto alaridos de guerra lá embaixo. E Moisés disse assim, está escrito, não é alaridos nem de vencedores e nem de vencidos, é só música e dança. Às vezes o louvor está bombando, a dança está bombando, mas nas regiões celestiais não está acontecendo nada. É só música e dança. É muito sutil você vir para o curso desse mundo, porque você não muda as nomenclaturas, você não muda alguns movimentos. Entenda, reino e religião vestem a mesma roupa, mas não tem a mesma essência. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela. Nesse lugar você vai aprendendo coisas. Nesse lugar, no rio de Deus, você vai aprendendo coisas. Você vai aprendendo que você não foi chamado para conduzir a presença de Deus, foi chamado para ser conduzido por ela. Nesse lugar você vai aprendendo que você não tem que se esforçar para fazer as obras de Deus, tem que se esforçar para crer que elas já estão prontas. É Ele fazendo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então uma rendição genuína. Cristo em vós, esperança da glória. Não quero andar segundo o curso deste mundo. Não. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. O que é isso? Senão o curso deste mundo. O que é andar no conselho do ímpio? Não é escutar o conselho errado de alguém, gente. Andar no conselho do ímpio. Andar no conselho do ímpio é você andar na cultura de pensamento desse mundo. Precisamos ao menos refletir sobre as coisas. Coisas básicas. Coisas básicas. Coisas que eu me nego a falar. Por quê? Porque ao falar, as pessoas às vezes vão se ater àquele ponto que eu falei, mas não é o ponto. É o Espírito que está sendo, é o que está buscando ser dito. Jesus disse assim, Rodrigo, vocês, cuidado com o fermento dos fariseus, e cuidado com o fermento de Herodes. Só que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães pela segunda vez. Ele disse, vamos gente, quando ele entrou no barco, eles cuidaram do fermento dos fariseus, cuidado do fermento de Herodes. E eles disseram, ai, ai, ai. Ele está falando isso porque nós esquecemos de trazer o pão, porque sobrou pão da multiplicação, mas eles esqueceram de trazer. E Jesus disse assim, ó geração, até quando? Até quando? Eu estou aqui tentando falar sobre a influência de Herodes, sobre a influência dos fariseus. Eu estou tentando falar sobre a influência do governo, sobre a influência da religião, que traz, fermenta, muda a composição da massa. E vocês estão sempre com a mente trabalhada no fato, quando que vai vir o meu pão, quando que vai... Então quando eu falo uma coisa, a mente de vocês trabalha a partir de vocês, não a partir da minha. Às vezes a gente se cuida de usar alguns exemplos. Por quê? Porque a pessoa se apega àquilo que eu estou falando, mas algumas coisas, ao menos a gente deveria pensar.
menos pensar, por que todo mundo resolveu rasgar a roupa, irmãos, do dia para a noite? Hein? O que aconteceu? Meu Deus, eu sou do tempo que o pobre lutava para costurar a calça, gente. Agora gasto o que não tem para comprar a calça rasgada. Tem alguma coisa de errado, mas é claro que não tem. Quer que eu mostre a foto da minha filha usando calça rasgada? Eu mostro, irmão, só para você saber que não é o ponto da calça. Mas a gente tem que pensar por que a gente está fazendo as coisas. O porquê disso? Quem que influencia a minha conduta? Quem que constrói o fluxo da minha casa? Por que Deus tem que vir no culto, fazer com as crianças aquilo que gostaria de fazer em casa, mas não encontra a mesma atmosfera? Não mandei no conselho do ímpio, no curso desse mundo, porque fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, quando você usar um exemplo de uma coisa aqui, outra ali, não se ateie àquilo. Porque você pode olhar para a minha vida e você vai dizer, pastor Juscelio, e você por que faz isso? Pelo mesmo motivo que você usa calça rasgada. Eu também estou no curso desse mundo nessa área. Nós não estamos aqui, irmãos, achando defeito de lá para cá e daqui para lá, não. Nós só estamos despertando uma consciência para não andarmos no curso desse mundo, andarmos no rio de Deus, porque no rio de Deus tem vida, nas correntezas de Deus tem vida, ali tem cura para o casamento, tem restauração para o filho, tem resgate para quem quiser. Vamos voltar para a vida de Deus. Por que andar com a roupa toda arrumadinha? Isso já fizeram, né? Deu certo, irmão? Terno e gravata? Deu certo, terno e gravata? Pegar a mulher, tampar até o pé e não tirar a pombagira dela, deu certo? Não deu certo. Porque o ponto não é esse. O ponto não é esse. Você vai em alguns lugares que a saia no pé, aquele cabelo aqui, quando passa assim, aquela sensualidade, se você não se abaixar, a pombagira te pega. Então, esse não é o ponto, irmãos. Não é um ponto, uma coisa aqui ou outra ali. Mas nós precisamos vir para o rio de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Não! Bem-aventurado o homem. E sabe daqui que diz aqui? Bem-aventurado quem? Então Deus não está falando com o anjo. Deus não está falando com o arcanjo. Deus está falando comigo, com você. Que não anda no conselho do ímpio. Que não anda no curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Andando nas movimentações. Nós precisamos salvar as nossas crianças. Nós precisamos salvar os nossos filhos. Nós precisamos salvar os nossos adolescentes. Da onde? Do curso desse mundo. Mas não adianta eu no curso desse mundo querer tirar ele de um lugar e levar para outra beirada, para outra banda do mesmo rio. Não, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Nesse lugar onde a vida de Deus flui, onde o movimento de Deus flui, mais do que nunca. Nós temos uma geração de jovens aqui. Eu vejo eles incendiados. Eu vejo eles carregados de Deus. Como que eu faço para não decepcioná-los, Senhor? Como que eu faço? Como que eu faço? Como que eu faço para ser um atrativo de continuidade para eles? Como que eu faço? Porque fogo, aleluia, glória a Deus, eu não tenho nem como dar para eles, que estão sobrando. Não, eles que vão dar para mim. Ficar 2 horas debaixo de um louvor extravagante, eu não tenho isso.
Eu quero. Então não tem nada para dar para eles nesse sentido. Mas daqui a pouco vai querer casar e vai precisar de um padrão de casamento na frente deles. Daqui a pouco vai nascer um filho desse casamento e vai precisar de um padrão de pai, de um padrão de mãe na frente deles. E daqui a pouco vai ter que pagar o leite ninho do filho e vai ter que ter um padrão de homens e trabalhadores, empreendedores que não se corrompem, que não andam no curso desse mundo. Alguém que vai além do carioquês, não é verdade, irmão? Não posso andar no curso desse mundo. Agora entendo, o curso desse mundo é uma construção de pensamento. É por isso que eu digo, o Senhor fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é um declínio. Hoje você liga a internet e você vê escarnecedores do evangelho, já em nome de Deus pregando um evangelho escarnecedor. Talvez eu olho para eles, que absurdo. Talvez eles só estão um estágio mais adiantado. Se eu estou andando no curso desse mundo, é uma questão de tempo para parar na roda dos pecadores, e é uma questão de tempo para andar na roda dos escarnecedores. As coisas começam em Deus, elas são sutil assim. Elas são sutil. Irmãos, os seminários teológicos que formam os pastores hoje, final de 4, 5 anos daquele internato, se ele sair crente já é uma vitória. Não são todos, não, mas são raros. Sai de lá, sabe o nome de Deus no grego, no aramaico, no mosaico, no arcaico, mas não expulsa um demônio. Não. Mas para a gente encerrar, talvez a minha vida e a minha jornada também, ela tenha começado no rio de Deus, nas correntezas de Deus, irmão. Hoje talvez eu já sei tantas coisas, mas aquela vida pulsante talvez já não está tanta. Hoje eu sei, já estou na minha 5ª Bíblia. Já tem aquela que está toda arriscada. Cada vez que alguém vai na minha casa eu faço questão de mostrar aquela Bíblia. Deus tem saudade do crente daquela Bíblia. Deus tem saudade do crente daquela Bíblia. Nós vamos construir uma educação, uma geração no rio de Deus. Alguém precisa acreditar, irmãos. Alguém precisa acreditar nisso. Construção de pensamentos em Deus, construção de raciocínios em Deus. Uma mentalidade caída governando a igreja. Ontem que nosso querido apóstolo Gustavo Lara estava ministrando no Evan Itajaí, eu assisti uns 5 minutos. Ele estava falando uma coisa, eu contei para o Rodrigo hoje. Ele estava dizendo: o homem velho não é a sua vida velha. O homem velho não é a sua vida passada. A mulher velha não é a sua vida velha. O homem velho é Adão. E o homem novo não é você convertido. O homem novo é Cristo. Então quando você está em Adão, você está no homem velho. Quando você está em Cristo, você está no homem novo. Não tem nada a ver com você, mas tudo sobre Ele. Rogo-vos para que sejais cheio, renovada na mente. Irmão, nós vamos buscar isso. Nós vamos buscar. E se você quer buscar isso comigo, eu prometi para mim e para Lulu que eu não ia extrapolar dessa vez. Nem que a gente deixa pela metade, mas não vamos extrapolar. Mas por favor, traga a tua casa para o rio de Deus. Os irmãos sabem, Deus é testemunha. Por onde eu passo, eu separo muito bem as coisas. Eu estou aqui em nome da Missão Sudeste, então não misturo as coisas, mas como um testemunho, das questões pessoais. Deus, no meio da pandemia, nos deu uma plataforma online, uma plataforma online privada sobre ensino familiar e espiritual, com uma única proposta:
andarmos no rio de Deus. Porque, ouça, irmãos, ouça, e eu preciso encerrar. Eu vou encerrar em nome do Senhor. Verdade. Não é o quanto que eu encho a paciência do meu filho, da minha filha. Mas é quanto de vida eu gero num ambiente dentro da minha casa. É quanto de vida eu gero. Por isso, que às vezes um filho, uma filha, gosta mais da mãe ímpia do que o pai crente. Gosta mais do pai ímpio do que a mãe crente. Aí o crente diz, mas também, né? As coisas desse mundo. Não, porque ele é mais divertido. Não tem religiosidade, não tem legalismo. Lá o filho tem o valor que tem por aquilo que ele é. Ele não está atrás de converter ninguém. Vida. Eu quero a vida de Deus. Até porque, irmãos, eu estou bem intoxicado de saber coisas. Hoje, houve um tempo que a gente sofria por causa da ignorância. Agora não, a gente sofre por causa daquilo que sabe. Por quê? Eu sei tanta coisa. Quanto mais eu sei, o percentual que eu vivo é menos. Não porque eu diminuí a vida, mas é porque o percentual de saber aumenta. Não. Já falei, vou repetir e aqui eu encerro. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Não foram tantos quantos o estudaram, não foram tantos quantos pesquisaram, mas tanto quantos o receberam. Porque o que eu sei eu posso pregar, o que eu sei eu posso ensinar, mas na hora do aperto, viver eu vivo do que eu tenho. Viver eu vivo do que eu tenho. Quando eu peguei o Covid, eu fui ver que o tanto que eu vivo e o tanto que eu sei está um certo distante. E eu já falei isso outrora, eu volto a repetir. Uma das piores descobertas que eu tive como um pregador do Evangelho é descobrir que você pode pregar muito bem o que você vive muito mal. Foi uma das piores descobertas que eu tive. Por isso eu estou lutando. E estou buscando ficar nu a cada dia. Para não ter como me esconder. Por isso que tenho chamado a minha família tão para perto. Meus amigos estão de perto. Não cheguei a conversar isso com o Rodrigo. Mas conversei ontem com um grande amigo lá. Ele disse, o ano acabou e eu senti o peso do ano. Eu estou sentindo um pouco o peso desse ano. Eu estou sentindo um pouco o peso do quanto que eu trabalhei esse ano. Só que daí eu fui ver, não é o peso do ano. O peso é quando você vai saindo do rio. Por quê? Porque a obra de Deus, ela é sacrificial, irmão. Sabe por que ela é sacrificial? Porque ela custa a tua vida. Mas ela nunca é pesada. Por quê? Porque eu não posso chamar de pesado o que ele chamou que é leve. Como que eu vou chamar de pesado o que ele disse que é leve? Não, ela é sacrificial, Por quê? Porque ela custa a minha vida. Mas ela não é pesada. Então, no rio de Deus, na correnteza não tem peso. Na correnteza, como diz o meu pastor, na correnteza é como você subir na escada relante. Não é você que sobe, é ela que sobe você. Na correnteza, você dá 2 braçadas, vai lá na frente e diz, como eu estou nadador. Na correnteza tem vida, na correnteza não tem peso. Então fique de pé comigo e venha para esse lugar. Estamos sendo chamados. Quebra de paradigmas, de raciocínios intelectualizado, mas que não traz vida. Não, eu quero a vida de Deus. Eu quero a vida. Não andeis no curso desse mundo. Irmão, estou tão constrangido porque eu usei o exemplo da calça rasgada, que agora estou com dó dos irmãos, das irmãs que estão com calça rasgada. Me perdoa, gente. Perdoa a minha ignorância, foi só um exemplo. Eu espero que a gente tenha entendido. Que a gente começa no rio de Deus, mas de repente tem tantas influências. Tantas influências. Não. Se for bonitinha, usa.
Só que uma coisa interessante da calça rasgada, sabe o que que é? É o exagero do brasileiro. Quando ela começou era só um pouquinho, agora tem gente que tira a frente toda. O brasileiro é exagerado em tudo, ele é muito extravagante. Já percebeu? A gente é exagerado. Então vamos ser exagerados em Deus também. Não vos embriaguei com esse mundo, mas enchei-vos do Espírito. Entende o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: meu filho, não chapa desse mundo não, chapa do Espírito, chapa de Deus. Eu quero vir para esse lugar. Eu disse, foi até bom, sabe? Foi bom que eu acabei, o ano está acabando. A gente está aqui, lutando e guerreando. Quão bom. Eu estava falando para o pastor Rodrigo hoje. Irmão, nem sempre você vai conseguir parar o problema. Mas isso não faz de você um derrotado. Não. Você sempre vai ser um vitorioso. Se você não conseguir parar o problema, não importa. O que importa é que o problema não conseguiu parar você. E aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Tenha a sua conversa com Deus. Tenha a sua fala com o Senhor. Se Deus, eu quero vir para a vida. Eu quero estar na vida. Eu quero ter a oração da vida. Eu quero ter a teologia da vida. Eu quero ter a adoração da vida. Eu quero ter o casamento na vida. Eu quero ser um pai na vida. Eu quero ser uma mãe na vida. Eu quero a vida de Deus. Um rio cujas águas vêm do trono do Senhor para restaurar, para ministrar. Sim. Há um rio cujas águas vêm do trono do Senhor para restaurar, para ministrar. O meu coração águas que transformam, águas que restauram todo o meu ser, tudo que sou, Senhor. Quero mergulhar nessas suas águas. Purifica todo o meu ser. Há um rio cujas águas. Eu quero profetizar na sua vida. Quero profetizar na sua vida, meu irmão. As áreas da sua vida que estão fora das correntezas do rio de Deus, aonde não tem vida, aonde não tem nutrição, aonde não tem saúde, aonde não tem vigor, aonde não tem irrigação do Espírito e da vida de Deus. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que você não vai entrar um novo ano com essas áreas em morte, com essas áreas adoecidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, Senhor, que ao cheiro das águas, sim, Deus, traz-nos para esse lugar.
aonde a tua vida exala, aonde a tua vida passa, aonde a tua vida nutre, aonde a tua vida cura, aonde os recursos estão, aonde a provisão chega, aonde o teu perfume pode ser sentido, aonde o teu toque pode ser percebido. Pai, em nome do Senhor Jesus, ministérios que estão aqui fora da correnteza, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus: passa o teu rio nesse lugar, Senhor. Passa a tua vida nesse lugar. Passa a tua vida, passa a tua vida, o teu zoe, em nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar o tempo. Eu quero declarar, meu irmão, vida. Ao deitar, ao dormir, vida. Não estou falando de ausência de problema, não estou falando de ausência de tristeza, eu estou falando de vida. Vida na tua casa, vida no teu casamento, vida nas tuas palavras, vida nas tuas palavras, vida no teu louvor, vida no teu respirar. Eu quero declarar uma irrigação do Espírito de Deus nos teus caminhos neurais, na sua mente, no seu organismo. Eu quero declarar as células que estão cansadas, células que estão perdendo vida. Eu declaro restauração em nome do Senhor Jesus. A vida do Senhor. Eu quero declarar vida na tua visão, vida na tua maneira de pensar, vida na tua maneira de ver as coisas, vida na tua maneira de entender as coisas. Eu quero declarar vida naquelas áreas aonde a machucadura foi grande, aonde memórias de morte ainda estão ali. E por último, eu quero profetizar na tua vida algo que eu falei, eu acho que umas 2 vezes aqui. Levanta a sua mão, por favor. Ouça. Dependendo do tipo de aborto que uma mulher faz, ela precisa fazer uma curetagem. Por quê? Porque o seu útero é gerador de vida. Não pode ter resíduo de morte, resquício de morte. Para que o seu útero possa voltar a gerar vida, é preciso uma curetagem. Muitas vezes, alguns abortos aconteceram dentro do nosso interior. Muitas vezes algumas mortes aconteceram dentro do nosso interior. Mas eu quero declarar uma curetagem do Senhor dentro do teu espírito. Uma curetagem nos teus bancos de memória. Uma curetagem na tua inconsciência, onde está armazenado ali tantos temores. Eu quero declarar uma restauração, aonde a vida de Deus, o teu útero espiritual possa voltar a gerar coisas gloriosas, vida de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe seu coração poderosamente. Meu querido pastor Rodrigo, aonde está esse homem? Isso. Cujas águas vêm do trono do Senhor para restaurar, para ministrar. Um rio cujas águas vêm do trono do Senhor para restaurar, para ministrar meu coração. Águas que transformam.
restaura todo o meu ser e tudo que sou, Senhor. Quero mergulhar nessas suas águas, purifica todo meu ser. Águas que transformam, águas que transformam, águas que restauram. Todo meu ser, tudo que sou, todo meu ser. Levante as suas mãos. Recebemos essa palavra, Senhor. Tudo aquilo que